Oiê, eu sou a Lupanitius e neste vídeo eu vou te mostrar como eu fiz este alfineteiro em formato de cupcake, essencial no ateliê, perfeito para presentear e ótimo para vender. Bora fazer? Eu adoro ter agulheiros ou alfineteiros espalhados por todo o ateliê, porque é muito chato ficar procurando no meio da bagunça dos tecidos, dos aviamentos. Então, ter alfineteiros ou agulheiros espalhados pelo ateliê é sempre garantia de que você vai ter as agulhas e os alfinetes sempre à mão. E esta é uma sugestão também para você fazer para vender. Tá chegando o dia dos professores, finalzinho do ano, que você precisa daquela peça rápida de fazer, que dá para fazer em produção, que não vai muito material e vai agradar todo mundo. Mesmo quem não tem máquina de costura, precisa ter linha, agulha e alfinete para pregar um botão, para dar um pontinho numa calça, para dar uma ajustadinha numa roupa. Eu estou mostrando o alfineteiro básico e você pode decorar do jeito que quiser, do jeito que a sua criatividade permitir. Bora lá ver então como que eu fiz este alfineteiro em formato de cupcake. Materiais utilizados. Para o topo do cupcake, 2 círculos de tecido de algodão cortados a partir de um prato fundo de 21 centímetros de diâmetro, plumante de enchimento. Para a base do cupcake, um pote plástico, tecido para forrar o pote. Para o tamanho do meu pote, 30 por 11 centímetros no tecido listrado. Recorte de bagum, feltro, material sintético ou EVA para fazer o acabamento do fundo do pote plástico. Pedrinhas de jardim para fazer peso. Folhas de revista velha. Para decoração do cupcake, tecido de camiseta velha para fazer o chantilly ou mesmo uma faixa de malha branca. Miçangas para fazer as cerejas. Elástico roliço para fazer os cabinhos das cerejas, canutilhos para os granulados, cola quente e cola branca. Passo a passo. Vou começar com a base do cupcake, com o pote. O pote que eu usei tem 8,5 centímetros de diâmetro na boca, 7 centímetros de altura e 6 centímetros de diâmetro no fundo do pote. Estas são as medidas para combinar com o tamanho do topo. Se o seu pote for menor, você tem que diminuir os tecidos do topo. E se ele for maior, os tecidos do topo também têm que ser maiores. Vou encapar o pote com o tecido. Vou passar a cola branca primeiro só na boca do pote. Cuidado para não usar muita cola para não manchar o tecido. Se preferir, você pode usar feltro, EVA, sintético, papelão. Daí é melhor colar com cola quente. O tecido para forrar o pote tem que ter sobras. Eu medi a boca do pote, que é a volta maior, e o tecido tem que ter pelo menos 3 centímetros a mais. Na altura também, tem que ter sobra na parte de cima e embaixo. Centralizo o pote no meio da faixa de tecido. Eu vou esticando bem o tecido para ficar bem justinho no pote. A vantagem da cola branca é que dá para ir reposicionando o tecido se não ficar certinho. Puxo bem o tecido pelas pontas. No encontro das pontas do tecido, eu passo mais cola no pote, da boca ao fundo. Puxo bem o tecido. Na parte de baixo, que é menor, eu tenho que puxar ainda mais o tecido. Vou cortar o tecido deixando uma sobrinha de uns 3 milímetros. Eu não vou cortar bem rente ao pote, para não correr o risco de abrir depois. Tombo essa sobra de tecido para o lado e passo mais cola branca. Eu espero um pouquinho a cola secar para ficar mais firme.
Depois que a cola tá seca, se você quiser, pode fazer um acabamento na emenda colando uma fita, por exemplo. No meu alfineteiro eu vou deixar assim mesmo, que eu gostei do jeito que ficou. Vou fazer o acabamento do tecido tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Vou fazer uns piques no tecido até onde começa o pote. Eu posso fazer só uns piques ou então cortar em V, tirando um pedacinho do tecido. E depois eu vou colando de pouquinho em pouquinho estas sobras no fundo do pote com a cola branca. Passo mais cola para reforçar no final. Vou colar o acabamento do fundo do pote. Cortei um bagum usando o próprio pote como molde. Colo com cola quente. Agora eu vou fazer o acabamento da boca do pote. Faço piques na sobra de tecido. Passo cola branca e vou colando aos poucos. E por fim eu passo mais um pouco de cola. Dentro do pote eu vou colocar umas pedrinhas de jardim para fazer peso no alfineteiro. Quando a gente coloca e tira o alfinete, se o alfineteiro estiver muito leve, ele pode acabar vindo junto, ou então qualquer coisa que o esbarre ele vai sair rolando. Por isso é importante colocar algum peso. Pode ser pedrinhas de jardim, pedrinhas comum, argila, gesso, o que você tiver. E eu gosto de deixar dentro de um saquinho para não ficar fazendo sujeira ou as pedrinhas ficarem soltas lá dentro. Coloco o saquinho com as pedras dentro do pote. Eu distribuo as pedrinhas para preencher o espaço. Isso também é importante para não deixar amassar o pote plástico quando eu pegar com força. Dou um nó para as pedrinhas não escaparem. Vou terminar de preencher este espaço com folhas de revista velha. Importante colocar cola quente para travar tudo. Passo cola no pote também para ir prendendo essas camadas. Vou apertando as folhas de revista para ocupar bem os espaços. Quando o pote está todo preenchido, eu coloco como se fosse uma tampinha, um papel mais grosso, do tamanho da boca do pote. Colo com cola quente. Agora o pote está todo preenchido, eu posso apertar que ele não amassa. Se eu virar de ponta cabeça, as pedrinhas não caem. E está pesadinho para facilitar o uso no ateliê. A base agora está pronta. Eu vou fazer o topo do alfineteiro. Eu cortei 2 tecidos em composê, mesmo que o tecido que vai ficar por dentro não vai aparecer muito, mas vai aparecer a pontinha dele no babadinho. Então, se você quiser usar o mesmo tecido nos 2 lados também, fique à vontade. Como eu já falei, essa medida é proporcional ao tamanho do pote que eu estou usando. Se o seu pote for muito menor, você tem que ter um círculo menor. Se o pote for maior, o círculo tem que ser maior. Eu escolhi que eu quero este tecido por fora e este por dentro. Então, eu vou fazer um corte neste tecido, que é por onde eu vou virar para o direito depois de costurar. Vou fazer um pique próximo ao centro. Posiciono os tecidos direito com direito, alinhando as bordas.
Vou costurar com meio centímetro de margem de costura para não precisar refilar depois. Posso diminuir o comprimento do ponto para deixar a costura reforçada. Ficou assim. Viro para o direito pelo pique no tecido de dentro. Empurro a costura com algum objeto de ponta arredondada. Vou passar a ferro. Olha aqui, topo passadinho. No tecido verde eu vou colar um retalhinho na abertura só para não ficar sem acabamento. Não vai aparecer, é só para não abrir. Eu usei cola para tecido, mas poderia ser cola branca também. Com qualquer cola, eu não posso colocar muito para não passar para o outro lado. Agora eu vou fazer o franzido no topo. Eu vou fazer a máquina, mas você pode fazer à mão, com pontos alinhavos se preferir. Eu vou fazer uma costura em toda a volta com 1 centímetro de margem de costura da borda. Eu vou só deslocar a agulha para a esquerda, mas se você precisa de marcação para costurar, é só ir marcando com a fita métrica em toda a volta. Mas use um giz bem fraquinho ou uma caneta fantasma, porque essa marcação vai aparecer. Para fazer o franzido, eu preciso usar o maior comprimento do ponto da máquina. Eu não posso dar retrocesso no início da costura, nem retrocesso no final da costura. Deixo bastante sobra de linha no início e no fim da costura. Ficou assim. Olha como o início e o fim da costura ficou um do ladinho do outro. Eu não terminei a costura passando por cima do início e nem dando retrocesso. E o ponto tá bem grandão em toda a volta. Agora eu vou separar as linhas de cima e da bobina. Eu até usei linhas de cores diferentes para enxergar melhor. Vou pegar uma das linhas para começar o franzido. Vou puxando o tecido com cuidado. Nesta hora não adianta ter pressa. Se você puxar com força, vai arrebentar a linha e não vai ter jeito. Você vai ter que costurar tudo de novo. Vou puxando a linha. Tô travando a linha com este dedo aqui para não forçar. Agora que eu franzi um lado, eu puxo a outra linha para franzir o outro lado. Coloco a base do alfineteiro para saber o quanto eu ainda tenho que franzir. Mas é melhor deixar o topo mais largo do que mais apertado. O topo um pouquinho mais largo, depois dá para colar na base com cola quente, mas se ele não entrar, não vai ter como esticar. Quando eu vejo que tá do tamanho da boca do pote, eu dou 2 nós nas linhas de cima e nas linhas da bobina. Vai com cuidado, não puxa a linha com força, senão arrebenta. Tia Lu tá avisando. Agora eu distribuo o franzido por todo o topo do cupcake. Coloco o plumante de enchimento. Você pode colocar mais ou menos, dependendo se você prefere mais achatadinho ou mais redondinho. Quando ficar do jeito que eu quero, eu coloco uns pedaços de folha de revista para evitar que os alfinetes entrem demais e se percam lá dentro do topo. Isso também facilita o acabamento para a manta não ficar escapando. Encaixo o topo na base. É nessa hora que eu falei que se o topo estiver muito apertado, ele não entrar na base, não vai ter o que fazer. Distribuo o franzido. Vou dar uns pontinhos de cola quente bem na boca do pote para juntar bem essas duas partes.
Se as folhas estiverem escapando, eu empurro lá para dentro. Depois destes pontinhos, o topo fica bem firme. Vou fazer as cerejinhas com as miçangas. Passo o elástico roliço que é bem da espessura do buraco da miçanga. Dou um nó bem na pontinha do elástico. E outro nó bem pertinho da miçanga para travar. Corto as pontinhas do elástico. Na parte de cima, eu corto o quanto eu quero de cabinho da cereja. Faço a outra cerejinha da mesma maneira. Vou fazer o chantilly. Eu tô usando uma camiseta velha, mas você pode usar uma malha branca também. Quem aí, artesã, não se identifica, as camisetas com furo na barriga, onde a gente acaba sempre encostando na mesa de trabalho, na pia, no tanque, e o botão da calça vai abrindo esses furos na camiseta. Deixa aí nos comentários se você tem essas camisetas cheias de furos também. Corto uma faixa da camiseta. Aqui eu mostro cortando 6 centímetros de largura, mas depois eu cortei uma faixa maior, de 8 centímetros. E eu achei que ficou bem melhor. Abro um dos lados da faixa. Aqui a faixa já tá com 8 centímetros. Eu estico a faixa, assim as pontinhas enrolam e deixo a malha cheinha. As pontas não enrolam tão bem, então eu tenho que descartar. Antes de colar, eu monto primeiro para ver como que eu prefiro. Vou deixar o chantilly deslocado para trás para não atrapalhar quando for colocar os alfinetes. O lado enrolado da malha eu deixo para baixo. Corta a faixa. E agora sim eu colo com a cola quente. Deixo a pontinha escondidinha lá no meio. Eu vou torcendo a malha, deixando as bordas enroladas para baixo. Vou dando uns pontinhos de cola quente. Esconda a pontinha final também. E cola as cerejinhas. E aqui está o alfineteiro de cupcake, chantilly e cerejinhas. Mas para você, se tiver mais para sorvete, tá tudo bem também. Como sugestão, você pode colocar os canutilhos como se fosse granulado. Eu só não vou colocar no meu porque eu acho que pode atrapalhar quando eu estiver usando o alfineteiro. Me conta de todos os alfineteiros ou agulheiros que eu já fiz aqui no canal, qual é o modelo que você mais gostou? Se você gostou da ideia, clique em curtir e compartilhe com os amigos. Deixa nos comentários qual é a sua ideia de decoração para esta peça. Obrigada por assistir Vejocas e até o próximo vídeo.